Olá pessoal, vamos lá hoje o nosso bate-papo no Verdade Secreta é com o Matheus. O Matheus ele trabalha com a empresa dele, né, a Aperto Digital. Ele trabalha com marketing digital, então ele está nessa área, ele é envolvido o dia inteiro, filmagem, edição de vídeos. E hoje, né, ele vai dar algumas dicas sobre isso, inclusive. E nós vamos bater um papo com o Matheus, né, e conhecer um pouquinho o outro lado do Matheus também. Então, Matheus, quem é o Matheus? Natural da onde? Conta um pouquinho quem é você, Matheus. Opa, Mário, primeiramente quero agradecer, tá, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje. Fiquei muito lisonjeado em receber o seu convite. É o segundo programa, né? Imagina Nessa isso, temporada, então, assim, fiquei muito contente mesmo. E hoje espero contar um pouquinho, né, da minha história também e falar, né, alguns segredos do marketing, né? Isso. Justamente o nome do podcast é Verdade Secreta. A gente exato. vai revelar alguma coisa assim, com certeza. Ótimo, perfeito. Bom, eu sou natural de Florianópolis, né? Tenho 29 anos. Cresci em Santo Amaro da Imperatriz, a cidade bem aqui próxima, né? Linda cidade. Né? Linda cidade, águas termais, excelente, muito bom. Qualidade de vida, né? Muito boa. Não é diferente de Palhoça. Palhoça também tem uma qualidade de vida muito boa, né? Eu até residi um tempo aqui, mas depois eu chego nesse ponto. Sim. Né? Então, eu desde criança, assim, eu tive prestava muita atenção em anúncios, outdoor, parava para ficar vendo comercial de TV. Então, fui crescendo com essa vontade, né? Legal. Até que, ali por volta dos 11, 12 anos, eu fui fazer alguns cursos de informática. Né? E um dos cursos que eu fiz, logo Informática 1, Informática 2, eu comecei a fazer curso de design gráfico na época, né? Depois fui fazer web designer também, diagramação, enfim. E me interessei pela área, achei bacana, Sim, né? E sim. dali então até surgiu as primeiras oportunidades profissionais, vamos dizer assim, que comecei o próprio gestor do curso percebeu que eu tinha algum talento para esse tipo de material, de produção, enfim, e ele me enxergou em mim ali uma possibilidade da gente tá fazendo alguns trabalhos. E isso, ele, Matheus, para te ajudar aqui, se tu quiser pegar alguns trabalhos, alguma coisa assim, vou te repassando. E desde então comecei a trabalhar, né, para trabalhar. Depois fui trabalhar, eu tive a minha primeira carteira assinada de 15 para 16 anos, então eu comecei cedo Novinho, de aprendiz. Isso, novinho, né? comecei de aprendiz, mas não era na área. Eu trabalhei num Hotel Plaza, lá em Santo Amaro também. Sim. E foi muito bom, peguei uma experiência bem legal. Trabalhei ali aproximadamente 2 anos de aprendiz, depois fui efetivado no quadro de funcionários ali, né? E mais aquele interesse realmente pela comunicação, ele sempre ficou em mim, sempre tive muito interesse. E então, quando eu estava para me formar ali no segundo grau, né, terminando o terceirão, todo mundo quando passa por essa fase não sabe muito o que vai fazer, Isso, né? isso. Mas eu assim tive a sorte de já saber há muito tempo o que eu queria. Eu queria estudar algo relacionado realmente à comunicação. Legal. Né? E então, quando eu decidi seguir por esse caminho, até enfrentei algumas resistências, assim, não digo resistências, mas um pouco de desconfiança na própria família. Poxa, mas será que vai dar certo? É uma área, isso era novo, era muito novo, claro. era algo que recém tinha chegado. As próprias redes sociais, elas faziam muito pouco tempo que tinham sido lançadas, assim. Então era algo muito novo, né? A gente tinha poucas referências de marketing também naquela época. E eu decidi seguir o meu instinto ali, o que estava no meu coração, e decidi estudar publicidade e propaganda. E desde então a faculdade ela é excelente porque ela abre muitas portas, né? A gente conhece muitas pessoas, culturas, pensamentos diferentes, né? E isso foi muito importante. Eu vejo hoje que a passagem pela faculdade ali foi um divisor de águas realmente na minha vida. Legal. Tanto pessoal quanto profissional. Show. Né? E por que então, perto? Da onde é que vem o nome perto? Bom, o perto, inicialmente, a gente quando começou ali, eu comecei, o CNPJ mesmo a gente tem 6 anos, mas eu desde então eu sempre trabalhei com marketing, né? Tinha até outro nome, assim, eu usava muito meu nome pessoal também, né? E então, de uns 2 anos pra cá, deu uma virada de chave, porque a gente observou que muitas das agências, elas não estavam muito atentas à realidade no dia a dia do cliente. Entendi. Né? E a gente percebeu ali que tinha uma possibilidade. Cara, por que não a gente vai até o cliente, produz material no cliente, dá uma assistência mais completa ao cliente, né? Realmente está perto do cliente. Isso. Foi daí que surgiu esse nome. Legal, até quando eu fui, antes de fazer essa virada de chave, eu tinha um bloco de notas ali no celular que eu anotava vários nomes legais ali. Sim. Vários nomes legais. Eu não tenho mais, eu perdi esse arquivo, mas eu queria ter ele hoje ainda para
para ver as pérolas que apareciam ali, Sim. porque tinha cada nome criativo ali. Uhum. A mente criativa trabalha muito, né? Então, decidi seguir pelo caminho de perto, que realmente Por assim... estar perto do cliente, estar ali junto. Exatamente. Legal. Tanto que o nosso trabalho ele é muito focado em negócios locais. Eventualmente chegam empresas que vêm querer fazer uma parceria com a gente, que elas são um pouco mais de longe. Sim. Aí a gente procura direcionar para outros profissionais daquela região, algo assim, porque na nossa avaliação é um impeditivo que a gente possa realmente estar ali presente no dia a dia da empresa e entender realmente o que eles querem. Né? Esse formato de trabalho ele proporcionou que a gente tenha mais contato com o cliente, que a gente entenda melhor o negócio dele e assim produza conteúdos melhores, né? Mais efetivos, que vão dar mais resultado. Perfeito. Desafios, Matheus. O quanto é difícil essa área, quais os desafios que tu enfrenta no dia a dia? Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, assim, um desafio que eu avalio isso acaba não é exclusividade da nossa profissão, isso também acontece com muitas outras profissões, que é uma prostituição realmente do trabalho. Né? Acontece que existem muitos profissionais no mercado bons, muito bons, mas existem profissionais que ao mesmo tempo são bons, acabam caindo um pouco de qualidade ali na questão do serviço mesmo, da entrega do serviço e também do valor, eu avalio que tem que ser um valor justo realmente para ser efetuado aquele serviço, né? E a gente observa que no dia a dia tem muita dificuldade, assim. A gente também percebe um desafio muito grande, assim, realmente as pessoas entenderem a importância do marketing dentro dos seus negócios. Né? Isso hoje é fundamental. Uma empresa que se preze realmente, que tem interesse em vender seus produtos, ela precisa ter uma atividade sempre nas redes sociais. Uma janela para o mundo, né, Matheus? Porque, né, às vezes a pessoa está escondida num escritório, num prédio comercial, ela precisa, né? E hoje em dia todo mundo pega o celular e vai no Google e pesquisa, né? Todo mundo faz isso, né? Exatamente. Então, se você não está ali, você perdido. não existe. Exato. É basicamente o que o mercado diz pra gente diariamente, né? E quais as dicas tu dá? Tipo, quem tá hoje, eu não tô querendo captar clientes, eu tô querendo entrar no mundo aí digital. Ela tem que ir em qual plataforma? Eu preciso usar o Instagram, eu preciso usar o TikTok, eu preciso... Qual plataforma tu dá de dicas para a pessoa que está começando a querer captar clientes no digital? Bom, eu sempre gosto de dizer que a gente nunca deve ter uma flecha só no arco, né? Então, assim, hoje uma empresa realmente, um profissional mesmo liberal que queira vender o seu serviço, ele tem que estar pensando como um todo. Hoje a gente tem várias redes sociais. A gente tem o X, o antigo Twitter, a gente tem o Threads, que é uma rede social da própria Meta, a gente tem, claro, o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o TikTok, tem várias opções, YouTube, exatamente. Então, assim, a gente não pode ficar refém de uma rede social só. Não. Então, a gente recomenda que sempre seja feito um 360. Se você tem a possibilidade, faça em todas as redes sociais. Um trabalho legal em cada rede social, fazendo aquilo que ela se propõe a receber de conteúdo, né, vai te ajudar muito a empresa. Eu tenho alguns colegas até que usam o Threads, que é similar ao X ali, que é o antigo Twitter, que vendem bastante pelo Threads. A gente mesmo passou a usar um pouco mais nas últimas semanas, a gente da agência, né? E observou que é uma rede social muito bacana para fazer network. Legal, né? Legal. Mais ainda do que LinkedIn. Algumas empresas até perguntam pra gente questão do LinkedIn. É bacana ter um perfil lá, mas talvez não seja tão interessante você focar suas forças nele. Entendi. O Threads tem sido muito interessante nesse ponto. Mas uma coisa que eu vejo que é um desafio de muitas pessoas, na minha conversa, às vezes que eu tenho com elas aqui, é assim, ó. Mário, eu não tenho disciplina, Mário, eu não consigo postar todo dia, eu não consigo ter essa frequência. No digital precisa ter a frequência, né, Matheus? Exatamente. Eu gosto de falar também que todo profissional, toda empresa, ele tem que dedicar pelo menos 1 hora do dia. Concordo. Para produção de conteúdo. Isso é fundamental, isso tem que fazer parte da sua rotina. Isso. Você acorda de manhã, normalmente a primeira coisa que você faz quando está na cama ainda é já mexer no celular. Isso, né? E ali às vezes a gente perde 10, 15 minutos. Se a gente concentrar esses 10, 15 minutos em pensar já num conteúdo que vai ser produzido, você usa o restante daquela hora para poder produzir esse material ao longo do dia. Né? Exatamente. Então, depois que se torna algo comum, qualquer situação que é interessante no seu dia a dia, você consegue criar o conteúdo daquilo. Então,
Isso é muito importante. As pessoas às vezes acabam esquecendo desse ponto, mas tem um valor imenso, assim. Exatamente. Tu tem uma frase, né, que tu inclusive coloca lá no teu lema lá, né, que é conteúdo por obrigação e conteúdo por intenção. Me Exatamente. fala um pouquinho sobre isso aí. É conteúdo não por obrigação, mas por intenção. Exatamente. Isso. O que acontece? Às vezes, como a gente também tem que achar um meio termo. Como eu falei aqui que a gente tem que achar um conteúdo para postar ali todo dia, separar aquela hora, a gente não tem que fazer a obrigação de postar conteúdo para postar qualquer coisa. A partir do momento que você começa a ter esse hábito, você vai ver que o seu conteúdo vai ter mais intenção. Você tem que comunicar com o máximo possível de precisão o que você quer oferecer. E não necessariamente, isso às vezes, eu vou chegar até depois na parte do segredo lá, é que não necessariamente você precisa estar vendendo algo o tempo todo. Né? Você precisa estar inserido no contexto que você conta uma história, que você conta um fato. As pessoas se interessam muito por assuntos que contam assim, um início, meio e fim. Então, se você começa a pensar o seu conteúdo com maior intenção, para realmente atingir o teu público-alvo, você vai ter um conteúdo melhor, que vai performar um pouco mais e que vai ter resultado efetivo. Né? Concordo. Quando tu está editando os vídeos, né, dos teus clientes e tal, passa na tua cabeça assim, né, deve provavelmente passar, mas aí eu queria, né, que tu ver tu falando sobre isso, né, te ouvir. Caramba, né, aqui é a história da pessoa, eu preciso editar desse jeito porque o público dela vai assistir dessa forma, o que a pessoa vai sentir quando assiste isso. Tu tem esse movimento de se colocar, gerar uma empatia e te colocar nos papéis, tu faz isso, Matheus? Com certeza. Isso ocorre principalmente quando a gente está fazendo a gravação. Mesmo? Porque, assim, hoje eu já tenho um time que trabalha comigo, mas eu sempre estou acompanhando as captações. Legal. Eventualmente, o time está fazendo uma gravação aqui e eu estou em outra, né? Mas, na maioria das vezes, vamos dizer que 95% eu estou junto. Então, assim, essa conversa que a gente tem com o cliente para entender, né, o que ele realmente precisa, qual é a intenção, qual é o objetivo daquele conteúdo, daquele material, da comunicação como um todo, a gente consegue se inserir dentro daquele contexto, entender o negócio do cliente e consegue se imaginar do outro lado também. Isso é até engraçado, porque né, às vezes a gente até, antes de produzir um conteúdo, às vezes a pessoa ela que vai falar para a câmera, algo nesse sentido, ela tá com uma dificuldade, às vezes, poxa, eu não sei o que eu vou falar, às vezes monta um roteiro, mas não consegue seguir. E eu falo assim, ó, abre o coração, fala o que você mais do que ninguém domina esse assunto, né? Fala tudo que você sabe, sem medo, sem amarras, né? Isso vai te ajudar, vai te trazer algo verdadeiro, as pessoas vão enxergar essa verdade em você. Então, seguir por esse caminho é o mais indicado realmente, sabe? Já teve alguma empresa que você, a pessoa, né, fez uma proposta, olha, eu preciso que tu faça um vídeo assim, na proposta da empresa dele, e aí aquilo que ele estava pensando, cara, não vai dar bom isso, a tua visão de marketing ali, tua visão de experiência que tu tem de tempo, tu notou que aquilo não ia rolar como ele queria, e tu chegou a interferir, eu acho que é melhor a gente fazer dessa forma e tal. Chegou a fazer esse movimento, Matheus? O tempo todo. Matheus? O tempo todo a gente está atento, né? Até porque hoje a gente costuma também produzir muito roteiro do que a gente vai gravar. Sim. Né? Dependendo da necessidade do cliente, muitas pessoas já têm a facilidade, montam um roteiro, às vezes faz algo sem roteiro mesmo. Né? Isso vai, cada pessoa Cada um. é um jeito. Isso. Então, assim, ocorre sim, eventualmente a gente, às vezes o cliente está pensando em algo, mas aí a gente usa a nossa expertise, o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, para poder ajudar ele, né? E às vezes a gente, talvez se a gente seguir por esse caminho não vai ser tão interessante. Sim. Que tal a gente mudar, fazer nesse formato, fazer assim. Então a gente tem que ser criativo. O nosso trabalho é muito apaixonante por conta disso. Perfeito. A gente lida com a criatividade o tempo todo. Né? A gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo. Legal. E estudando ali os movimentos que vão ser filmados, que vão ser gravados, enfim. Falo muito isso porque a nossa empresa, além de fazer toda a parte de marketing como um todo, vamos dizer que tráfego pago, material em geral para as redes sociais, o nosso trabalho hoje é 70% produção de vídeo, né? Algo que está muito inserido no nosso DNA e hoje a gente trabalha muito com isso. Então, muito legal. A gente precisa sim estar ali ajustando com o cliente no ao vivo, vamos dizer assim. Perfeito. Agora a gente entra numa parte do programa que eu gosto muito, que é do Verdade Secreta, onde o Matheus vai começar a revelar alguns segredos aí. Vamos ver o que ele, né, vai trazer pra gente. Mas antes de você revelar um segredo, Matheus,
Eu vou pedir uma coisa. Qual o segredo Matheus vai revelar será? Qual? Vai, Matheus. Bom, o segredo que eu vou contar para vocês hoje é o seguinte, né? Voltado para a rede social, vamos dizer assim, vamos trazer para esse contexto que a gente está conversando aqui. Às vezes as pessoas elas ficam pensando, poxa, preciso vender, preciso aumentar minhas vendas, preciso, assim, a todo custo quero vender, vender, vender. Aí começa a divulgar foto de um produto, vamos supor, né? Bota preço, Isso. bota o nome do produto, fala aquilo, fala, ó, tá disponível, tá para venda. Mas eu gosto agora de dizer que sempre, na verdade isso já tem comigo, assim, o melhor marketing é aquele que não parece marketing. Então, assim, a pessoa que quer ter sucesso, quer vender realmente, ela tem que mostrar usufruindo daquele produto, ela tem que mostrar os benefícios que aquilo vai entregar, ela tem que trazer isso para o contexto real realmente. Certo. Mostrar algo verdadeiro, Certo. que vá mostrar para aquela pessoa, aquele potencial comprador teu, que efetivamente... Vender sem vender, né? Exatamente. Que efetivamente aquele produto vai resolver um problema dela, vai curar uma dor, enfim... Isso pode ser adaptável para qualquer contexto, mas o melhor marketing é aquele que não parece marketing. Legal. Então, esse é uma frase até conhecida, tá? Sim. Não deixa de ser um segredo, porque muitas vezes as pessoas esquecem disso. No nosso dia a dia, a gente fala bastante isso para os nossos clientes. Olha, isso aqui tá muita cara de propaganda. Por que a gente não muda esse contexto? Exato. Né? Conta uma Exato. história, faça algo verdadeiro Boa. para mostrar realmente aquele Perfeito, produto. perfeito. E agora, também é um momento que eu gosto muito, que são perguntas que o Matheus não sabe quais são. Essas aqui eu não revelei para ele, que também faz parte do Verdade Secreta, Matheus, onde você vai escolher um papelzinho aqui, e cada papelzinho desse tem uma pergunta. E tem alguns desses papéis que tem pergunta para mim. Tu vai fazer uma pergunta para mim. Ah, que bacana. Qualquer uma, o que tu quiser perguntar. Tá, tu pode perfeito. perguntar, ok? Então tu vai escolher um papelzinho. E o que tiver escrito aqui, tu responde. Vamos lá, com sorte, hein? Vai. Opa, Pode puxar. aí, fechou. Qual é a parte mais desafiadora de ser quem você é hoje? Essa pergunta eu gosto. Beleza. Eu posso responder ou passo para Não, você? é tu que vai responder. Tá. Qual é o maior desafio Bom. de ser você mesmo? Preciso fazer uma análise aqui. Eu acho que o maior desafio de ser eu mesmo talvez seja dar conta de tudo, vamos dizer assim. Matheus? Porque Não é fácil, né? não é fácil. A gente que é empreendedor no Brasil sabe que tem muita dificuldade no dia a dia, né? Desafios e percalços que vão surgindo no Funcionários, mão de obra. Exatamente. Funcionário, mão de obra é o calcanhar de Aquiles Exatamente. de todas as empresas, né? Sim. Então, assim, hoje a gente tem, eu sempre agradeço todo dia, a gente tem as pessoas que nos ajudam muito no dia a dia. Então, dei sorte realmente, porque a gente troca muita figurinha com os outros proprietários de agências e eles sempre falam que tem uma dificuldade em comum do mercado, mas hoje o nosso time lá tá muito bem. Legal, assim, agradeço todo mundo lá que nos ajuda no dia a dia, mas eu acho que a parte mais desafiadora não é exclusivamente minha, mas talvez seja essa questão de empreender. Assim, gerar tudo isso aí, né? Porque é uma responsabilidade da Matheus. O cliente, quando ele pede ali um material da empresa dele, ele fica ansioso para esperar aquilo. Exato. E aí, eu vou te entregar semana que vem, quarta-feira. Acontece que tu não consegue, vamos supor que não consegue, tu frustra o cliente, tu te frustra porque tu gosta de entregar aquilo que tu prometeu, então é um desafio dia a dia, né, Matheus? Com certeza, a gente está sempre na pressão, trabalhando sempre na pressão. Exato. Talvez o segredo seja a gente ser mais efetivo realmente nas entregas ali, então a gente tenta sempre dar uma prioridade para o cliente, a gente sabe da necessidade daquele material. Legal. E muitas vezes acontece também das pessoas procurarem a gente em último caso, né? E isso é errado. Às vezes a empresa não vendeu nada o mês todo, chega pro final do mês, eles querem, a gente precisa vender, precisa bater a meta, aí vem atrás da gente. Não é do dia para noite que a coisa acontece. Exato. Então precisa ter um planejamento e um trabalho. Agora eu vou revelar um segredo, tá, Matheus? Muito bom. Pessoal, o Matheus, a empresa do Matheus eu já conheço há muito tempo, muitos anos. Matheus, a gente já fez vários trabalhos para mim, vários.
E inclusive hoje é quem edita o vídeo do Verdade Secreta, material, é o Matheus, a empresa dele. E o Matheus é assim, ó, eu mando para ele, Matheus, eu precisava de um vídeo aqui. Eu sempre na minha cabeça, semana que vem me entrega. Normalmente no final do dia, ou no outro dia de manhã, ele já está com o vídeo pronto. Ou seja, ele é muito eficiente, ele é muito responsável, Matheus. Eu já te falei isso já outras vezes, Sim, eu te elogio muito para os meus pacientes. Mas quando falam, Mário, preciso de uma empresa. Matheus, eu sempre te indico, Matheus, porque tu tem uma responsabilidade tão grande, tão de entrega da tua empresa, dá para ver em ti que tu é apaixonado pelo que tu faz. Então, isso faz com que a gente acredite e confie cada vez mais no teu trabalho. Poxa, agradeço muito. Tá bom? Muito obrigado. Estou falando aqui uma coisa bem, bem importante que as pessoas precisam saber, né? Que tem empresas que a gente precisa confiar e a gente confia. E na tua empresa eu confio fico muito feliz. De verdade. Mais um. Vamos lá. Vou puxar. Mais um aí. Aqui. Qual foi a compra mais inútil que você já fez? Qual foi, Matheus? Posso citar várias. Shopee, alguma assim. Posso citar várias. Eu digo assim, até trazendo para o lado profissional, a compra mais inútil, vamos dizer assim, foi um equipamento que em teoria, era para nos ajudar a filmar com mais estabilidade. Se chama estabilizador. Sim. Aquele que tu desce e ele fica parado. Exato. A gente tem um para nossa câmera, né? O do celular que a gente já teve, a gente usou demais, assim. Sim. Hoje já não tenho mais. Hoje a gente está trabalhando praticamente com câmera, então eu usei 2 vezes, no máximo. Não foi útil. Não me adaptei. Mesmo? Então hoje a gente usa realmente assim, segura na mão e grava quase 100% na mão. Legal. Então o estabilizador foi a compra mais inútil. Tô vendendo, aliás, quem quiser comprar, só chamar. Ótimo, mais um aí. Vamos lá. Faça uma pergunta para o Mário. Opa, pode show fazer de bola. Qualquer pergunta aí. Bom, Mário, bom trazendo também para o contexto profissional, né? A gente tem muita curiosidade, né? Eu vejo que assim, nos trabalhos até que a gente fez, as pessoas têm muita curiosidade em saber, né? Sim. E até vou te contar uma coisa, muita gente vê a gente prestando serviço aqui e pergunta, poxa, mas o Mário, o que ele faz? Quer saber um pouco mais sobre a hipnose? Que tem a terapia que você oferece, enfim. E a gente também ouve falar muito bem, todo mundo quer ser o paciente aí, que você até indica, né? E a gente vai conversar, a gente sempre conversa, o Mário é sensacional, muito bom. Legal. E assim, no seu dia a dia, assim, qual é o principal desafio, vamos dizer assim, que você enfrenta, né? No seu trabalho em si? Boa pergunta, adorei. Eu gosto quando vem perguntas assim que passam, né, para falar um pouco do meu trabalho e onde eu sou apaixonado, Matheus. Eu falo para meus pacientes, né, eu chego aqui 8 horas da manhã todo dia, saio às 10 da noite, todo dia, de segunda a sexta-feira. E aí as pessoas perguntam, Mário, não fica cansado? No outro dia tu não acorda cansado? Não, Matheus, eu acordo feliz, porque no outro dia eu vou estar atendendo outras pessoas e o maior desafio é ter essa mente boa e leve para atender essas pessoas que precisam, né, de um apoio naquele momento, às vezes uma palavra, e às vezes o paciente fala assim, Mário, semana passada tu me falou uma coisa, que aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, caramba, o que será que eu falei? Porque aí é uma responsabilidade, Matheus, tudo que eu falo impacta, essa pessoa leva para casa dela e vai impactar a família dela. E aí tu entende o quanto a minha fala tem um poder, e aí, quando eles me falam isso, caramba, e aí cada vez mais eu me toco, o quanto é importante, né, esse papel, e quanto a responsabilidade tem aqui nessa troca, né? Eu sou apaixonado por isso aqui, Matheus. Eu acredito que eu tenho um sonho de viver até os 100 anos e trabalhando, eu quero viver com saúde, eu quero viver muito, eu quero viver nisso aqui, eu quero continuar fazendo isso aqui, porque eu sou apaixonado. Então, o grande desafio sempre é lidar com as pessoas, conseguir ajudar elas de alguma forma para que elas impactem isso na vida delas, lá na família delas, na empresa delas. Aí eu tô feliz. Fazer a diferença na vida de cada pessoa é o meu legado de vida, é a minha frase que eu gosto, a minha missão. Não, muito bonito. É isso. E assim, o seu trabalho, assim como o nosso, está muito ligado à comunicação. Né? A comunicação ela acaba sendo uma ferramenta que te ajuda muito no teu dia a dia. Muito. Ela é parte muito importante, assim como no nosso. Muito, então muito. Isso é muito legal. Muito legal. Além de ser
de fazer a sua função no dia a dia, você também é um comunicador, né? Então isso está muito presente no dia a dia. É isso, muito bom. Aí, ser apaixonado por que faz, eu acho que é fundamental, a gente tem que gostar do que faz. Porque aí o tempo passa, tu não dá conta do tempo, tu não te preocupa muito com dinheiro, o dinheiro vem naturalmente, tu faz aquilo por amor, entende? Exato. E as coisas vêm, o resto é consequência. Então é muito legal. Vamos tirar mais um aí, Matheus. Opa. Vamos chamar mais do meio aqui. Vai. Qual mania ou vício você tem que acha engraçado? Bom, deixa eu pensar. Algum vício de comprar, algum vício assim, cara, por que eu faço isso? Tens? Bom, eu tenho vício de comprar realmente. Comprar? Matheus. Eu tenho uns grupos de WhatsApp assim que mandam promoções, né? E aí, às vezes, eu me pego em vários momentos do dia ali olhando as promoções, comprando coisas que eu nem preciso. Então, assim, hoje eu já estou melhorando um pouco isso. Mas, assim, um ano atrás eu era bem compulsivo, realmente. Hoje eu já consigo me controlar mais. Legal. Então, é um vício que acaba... Quem adora, assim, sendo irônico, é a Jéssica, né? A minha esposa. Sim. De novo, às vezes o Mercado Livre passa lá em casa 2 vezes, 3 vezes no dia. Legal. Mas hoje eu já estou conseguindo melhorar isso. Se você pudesse escolher um lugar do mundo para conhecer, qual lugar tu escolheria? Olha, eu tenho muita vontade de conhecer a Costa Amalfitana, na Itália. E eu acho muito legal. Tem um filme de animação, Luca, que se passa na Costa Amalfitana da Itália. E aí, quando eu fui ver aquele filme, porque às vezes a gente pensa que o filme é direcionado à criança, mas não. Muitos filmes de animação, assim, eles servem para adultos também, né? E a gente tira muita lição daquilo, né? Sim. E o filme do Luca se passa na Costa Amalfitana e depois que eu vi, eu já conhecia um pouco, né? Sim. Mas depois que eu vi, eu fiquei encantado, assim, comecei a pesquisar e achei muito legal. Costa Amalfitana na Itália, eu tenho muito interesse. Legal. Se tu pudesse dar um conselho para você mesmo, há 10 anos atrás, qual conselho você daria? O conselho que eu daria é... Quantos anos teria? 19 anos. 19 anos. Qual conselho tu daria? Eu diria que deveria arriscar mais. Arriscar mais? Arriscar mais. Sem medo. Porque a gente fica com aquele pé atrás no início, receio. Eu acho que se eu tivesse arriscado mais, hoje, não que eu não esteja feliz com a minha situação atual, profissional principalmente, mas eu acho que eu poderia ter arriscado mais. E hoje eu estaria muito melhor. Sim. Mas isso vai chegar a qualquer momento, a gente sabe. Vai. É uma construção, né? Mas eu acho que eu poderia ter arriscado um pouquinho mais. O medo, ele paralisa, né? O medo, ele faz com que você não tome decisões e recue muitas vezes na vida. E muita gente tem isso e acaba não conseguindo superar. Matheus, foi um prazer conversar com você, agradeço. De verdade, o espaço é esse aqui, é um bate-papo mesmo, conhecer o Matheus, né, todo mundo conhece o Matheus profissional, então a gente conheceu um pouquinho do Matheus aí, o Matheus mesmo, né, por trás dos bastidores, né, enrolou a língua aqui, vou falar de novo, a gente conheceu um pouquinho o Matheus, né, por trás da cortina, né, porque às vezes a gente não conhece esse Matheus, então hoje a gente teve essa oportunidade. Obrigado, Matheus. Poxa, Mário, eu que te agradeço. Imagina. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Sempre um prazer, tá? Sempre um prazer. Pode contar comigo no que for preciso. Show. E estamos aí. Tanto o Matheus, pessoa física, quanto o Matheus da Perto. Isso, esse eu vou contar sempre. Estamos sempre à disposição. Ótimo. Para o que for preciso. Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu agradeço. Vai ficando por aqui o programa Verdade Secreta. Até a próxima entrevista e curtem lá, compartilha, segue a Perto Digital. Como é que é teu Instagram lá? @perto_digital. Pronto, vamos colocar aqui embaixo aqui para as pessoas seguirem lá e é isso aí. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.